Você não está preparado para a história que eu vou contar hoje. Porque o que aconteceu em Bragança Paulista não foi apenas uma partida de futebol. Foi uma declaração. Um recado do tamanho do gigante da colina. E esse recado tem nome: Pablo Vegetti. O argentino que recusou ser coadjuvante, que transformou a pressão em combustível e que recolocou o Vasco no lugar onde ele jamais deveria ter saído. Se você acha que já viu esse filme antes, espera até o final do vídeo, porque eu vou te contar uma informação bombástica sobre o futuro do ataque do Vasco, que pode mudar totalmente o que você pensa sobre o time daqui para frente. Fica comigo até o final porque está simplesmente imperdível. O Vasco entrou no gramado do Nabi Abichedid para encarar o Bragantino sabendo do desafio. Jogar fora de casa, contra um time que corre, pressiona e tenta dominar a posse de bola. O tipo de jogo em que, se você piscar, toma sufoco. Mas o Vasco não piscou. Jogou com maturidade, com intensidade e principalmente com objetividade. Deixou o adversário tocar para lá, tocar para cá, achar que estava no controle. Mas o controle estava onde sempre esteve, nos pés de quem sabe o que fazer com a bola, nos pés de quem tem estrela. E uma estrela argentina brilhou mais forte do que jamais vimos. Vegetti voltou ao time titular depois de alguns jogos começando no banco. E vamos combinar, para um cara acostumado a ser protagonista desde que chegou ao Vasco, o banco machuca. Mas em vez de criar polêmica, reclamar ou desanimar, ele escolheu outro caminho, o da liderança silenciosa. Ele entendeu que o Vasco vem antes do ego, antes da vaidade. E hoje, em Bragança, Deus do céu, como isso ficou claro. No primeiro gol, ele mostrou a essência do camisa 9 clássico. Posicionamento perfeito, faro de gol, rapidez no raciocínio e definição mortal. Explodiu a rede e correu para a torcida como quem diz: "Eu tô aqui, eu nunca fui embora". O estádio ficou mudo e aquilo era só o começo. O Bragantino continuou tentando, porque esse é o estilo deles. Posse, intensidade, velocidade. Mas a defesa do Vasco estava sólida, madura, como há muito tempo não se via. Cada corte, cada interceptação, cada dividida, era como se o time gritasse: "Hoje não, hoje ninguém tira daqui o que é nosso". E quando a bola voltava para o ataque, Vegetti estava lá, pronto, atento, querendo mais. E veio o segundo, um chute que não foi apenas forte, foi preciso. Foi a síntese de um líder que sabe que seu time precisa dele. Um gol que tirou o ar do adversário e fez o torcedor do Vasco acreditar como nunca. 2 gols no retorno à titularidade. 2 gols para colocar o gigante no caminho da vitória. 2 gols para provar aquilo que o torcedor sempre soube. Vegetti é a cara do Vasco, a combinação perfeita de raça e coração. E ainda tinha mais, porque o Vasco não estava satisfeito. O time não recuou, não aceitou ser pressionado. O terceiro gol veio dos pés de Andrés Gomes e da finalização certeira de GB, o garoto que está crescendo atrás da sombra do argentino. E olha que simbolismo bonito, o veterano que mostra o caminho e o jovem que segue a trilha. É assim que se constrói um ataque vencedor. É assim que se constrói uma história de glória. Mas vamos voltar ao protagonista. Vegetti não comemorou apenas os gols. Ele vibrou cada desarme, aplaudiu cada companheiro, cobrou cada detalhe. Ele não é um atacante que espera a bola chegar. Ele vai atrás dela. Ele chama a responsabilidade, ele veste a camisa como se fosse uma segunda pele. O tipo de jogador que o Vasco sempre teve quando conquistou seus maiores títulos. O tipo de cara que devolve à torcida um sentimento que estava adormecido. Orgulho. E se tem orgulho, tem paixão. E se tem paixão, tem pressão. E para muitos jogadores, a pressão sufoca. Para o Vegetti, ela alimenta. Ele se tornou líder mesmo quando estava no banco. Ele gritou com os companheiros, incentivou o torcedor, pediu calma nos momentos difíceis. Ele não se encolheu, ele se agigantou. E hoje, com essa atuação avassaladora, ele mostrou ao técnico, ao elenco e ao Brasil inteiro: se quer vencer, o Vasco precisa dele. Antes de continuar, faz o seguinte, dá o seu like nesse vídeo agora e se inscreve no Portal Vasco, porque aqui você vai sempre encontrar conteúdo feito com verdade e com um coração cruzmaltino batendo forte. Faz isso rapidinho enquanto eu te conto o que rolou depois do jogo.
porque a reação da torcida foi algo que não dá nem para descrever. Gritos, cantos, bandeiras tremulando, o estádio ficou pequeno diante da festa vascaína. E olha que a gente está falando de um jogo fora de casa. O Bragantino, acuado e sem respostas, viu o Vasco dominar mentalmente a partida. Quando o time quis respirar, a bola já estava no pé do Vasco de novo. Quando quis reagir, o Vasco foi mais rápido. Quando tentou pressionar, o Vasco já tinha fechado as portas. E o mais impressionante é que essa vitória não foi um lampejo, não foi acaso. O Vasco mostrou que está evoluindo dentro da temporada, que existe padrão, que existe ideia, que existe um plano maior sendo construído. E isso tem a assinatura de quem? De quem veste a camisa e entrega mais do que futebol. Entrega alma. E é aqui que entra a informação bombástica que eu te prometi. Sabe todo esse debate sobre esquema tático, ataque ideal, quem é titular e quem está na reserva? Sabe essa dúvida que a mídia criou dizendo que o Vasco estava perdido ofensivamente? Esquece tudo isso. Porque é uma movimentação interna, e agora vai vir a bomba, para colocar o Vasco num sistema com 2 atacantes de área nos próximos jogos. Sim, Vegete e GB juntos, desde o início. E quem vai comandar tudo? Ele, o herói de Bragança, o argentino que a torcida aprendeu a amar desde o primeiro minuto que entrou no campo. Imagina só, Coutinho servindo, os pontas atacando os espaços e 2 monstros dentro da área para finalizar tudo. Não é sonho, é plano. Plano que pode transformar o Vasco em um dos ataques mais fortes do Brasileirão. E se isso acontecer, o recado que ficará para o país é simples. Não brinquem com o gigante da colina. O Vasco hoje mostrou disciplina, coragem e maturidade. Venceu por 3-0 sem contestação. Não deu chance ao adversário. E fez isso fora de casa com uma atuação coletiva impecável e com uma atuação individual digna de protagonista. Vegete não precisou gritar com ninguém para ser líder. Ele apenas foi lá e decidiu. Foi lá e entregou. Foi lá e fez o que os grandes fazem. Mudou o jogo. Então eu quero que você comente aqui embaixo. Vegete é o nosso 9. Quero ver essa frase explodindo os comentários, porque ele merece. O Vasco merece. A torcida merece. Hoje a gente volta para casa com mais do que 3 pontos. Voltamos com confiança. Voltamos com esperança. Voltamos com a certeza de que o Vasco está no caminho certo. E essa certeza tem o rosto de um argentino que representa o povo cruzmaltino. Trabalhador, humilde e apaixonado. Se inscreve agora no canal Portal Vasco, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo vascaíno que estava desacreditado. Porque hoje, meu irmão, o gigante acordou e quem duvidar que segure. Casaca.